Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, nas últimas vezes que estivemos aqui, nós começamos a expor o livro de Apocalipse. E nós já pregamos, se não estou equivocado, esta é a quinta mensagem sobre o tema. A última vez que preguei aqui, eu falei sobre a carta das 7 igrejas, a carta à igreja de Éfeso. Agora nós estamos diante do texto referente à carta à igreja de Esmirna. Eu quero trazer com você sobre o tema. Quando nós começamos a expor esse texto, eu falava à igreja sobre a necessidade que a igreja tem de pôr os olhos na eternidade, sobre contemplar o fim. E não tem um livro que nos situe melhor sobre as últimas coisas do que o livro de Apocalipse. Então nós iniciamos essa série de mensagens aqui às sextas-feiras, falando sobre contemplando o fim. Nesta noite eu quero me ater sobre Esmirna, a igreja que não cedeu. Não cedeu diante das dificuldades, não cedeu diante do sofrimento, não cedeu diante das invertidas do inimigo contra aquela comunidade de fé. E quero que me permita reler o texto novamente. Eu li na primeira vez, assim que eu comecei a ler o texto no início do culto, eu li numa versão King James. Eu quero ler agora uma versão Nova Almeida atualizada, que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Bom, a igreja de Esmirna, uma das 7 igrejas da Ásia, aqui nós estamos diante de um escrito de João, um escrito profético, uma carta que foi lida em todas as igrejas. Quando eu disse nos inícios das mensagens, quando eu expliquei sobre a origem desse livro, eu dizia aos irmãos que era muito comum esta forma de escrito. O que acontecia? Hoje você tem um exemplar bíblico no celular, na palma da sua mão. Talvez se eu lhe perguntar, você tem até mais de uma Bíblia em sua casa. Pode até não ler, mas tem um exemplar bíblico, tem disponibilidade de leitura bíblica. Você está diante de um texto que não era comum. O pessoal não tinha acesso à Bíblia. Nós estamos falando aqui do primeiro século. O livro de Apocalipse marca data de 90, 92 depois de Cristo. Então, nós estamos falando aí do primeiro século ainda. Então, como era que era feito a divulgação da palavra de Deus? Eram feitas cartas que eram lidas no púlpito da igreja. Uma curiosidade interessante é que o pastor de Esmirna, que era o Policarpo, que foi um dos primeiros mártires da igreja, este homem canta a história, né? São histórias que não estão na Bíblia, né? Mas a tradição cristã diz que ele foi queimado vivo. E o que é interessante é que ele foi posto diante daquela cidade, ele foi feito uma fogueira, ali ele foi crucificado vivo e queimado. E o que é mais interessante, diz a tradição cristã, que o fogo começou a queimar, mas não consumia aquele homem, ao ponto de que o soldado já desesperado, porque não havia consumo dele ali, as chamas não queimavam o seu corpo, foi e o matou ao fio da espada. Então ele é tido como um dos primeiros mártires da igreja, foi discípulo de João, que é alvo dessa carta aqui também. Então, quando João escreve sobre o sofrimento, sobre dor, sobre dificuldade, Policarpo, diz a tradição, que foi ele que leu a carta de Apocalipse no púlpito da igreja, que ele era pastor, no caso, pastor ali em Esmirna. Logo depois veio a perseguição, dura perseguição contra aquela igreja, e aqui nós temos a narrativa disso. Então, para que você entenda, Esmirna, a igreja de Esmirna, a igreja na cidade de Esmirna, era uma igreja que entendia a linguagem do sofrimento. Ela sabia o que era ser perseguida, sabia o que era pobreza. Era uma igreja fluente no dialeto da fome, da solidão, da humilhação, do medo e da dor. Mas era uma igreja fiel. Não cedeu à tentação e nem à pressão do mundo. Irmãos, como nós estamos carentes
de igreja que não negocie a fidelidade à palavra de Deus para esse último tempo. Não está difícil lotar a igreja, não está difícil encher templos. O difícil é lotar a igreja pregando o Evangelho, porque muitos têm lotado, mas têm lotado à custa de negociar os princípios da verdade do Evangelho. A gente ousa dizer, é um outro Evangelho. Aqui era um povo que estava acostumado a sofrer perseguição. Nós não sabemos o que é isso. A igreja dos nossos dias não sabe o que é ser perseguido. Nós não sabemos o que é ter que negar a fé, deixar de comprar ou vender porque é crente. Nós não sabemos o que é esse tipo de perseguição. Mas isso era uma realidade na igreja de Esmirna, para você ter uma ideia. Então, de todas as igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse que receberam cartas ali, né, da Ásia Menor, das cartas ali escritas no livro de Apocalipse, apenas Esmirna e Filadélfia não receberam críticas, só elogios. Todas as outras foram criticadas de algum nível. Deus fez elogios, mas Jesus fez um elogio, mas também fez críticas. Esmirna e Filadélfia, apenas elogios. Mas embora uma igreja elogiada, mesmo ela tendo uma conduta correta, suportando o sofrimento ali com fidelidade, ela não está imune ao sofrimento. Porque é perfeitamente possível uma igreja ser fiel em tudo, caminhar seguindo o Senhor e ainda assim passar e padecer sofrimento. Porque a teologia que nós vivemos nesses dias, ela não quer aceitar que aquele que é fiel, que vive uma vida para a glória de Deus, passa por sofrimento. Mas não é isso que a Bíblia ensina. É perfeitamente possível que uma igreja de crentes que são fiéis ao Senhor Jesus, que amam a verdade, que se escondem debaixo do sangue do Cordeiro, é perfeitamente possível passar por dor, sofrimento, dificuldades aqui nessa terra. É preciso que a gente entenda isso, porque senão a gente vira uma igreja muito adepta de uma teologia que não está nas Escrituras, de que o cristão é só vitória. Infelizmente não é assim. Enquanto nós estivermos aqui, o nosso Cristo nos prometeu sofrimento e dor, mas também nos prometeu que esta dor e esse sofrimento não seria de eterno. Chegaria um dia que Ele bradaria e tudo isso cessaria para a glória do seu Deus. E nós estaríamos com Ele sem sofrimento, sem dor, sem lágrimas, mas só diante do Cordeiro, vivendo de eternidade em eternidade. Esta é a esperança do cristão. A nossa esperança é sua vida. A nossa esperança não é enriquecer, não é se projetar, não é construir um nome para nós mesmos daqui e agora. Mas os nossos olhos, é por isso que o Apocalipse é tão importante para esses dias, é pôr os nossos olhos ali e além, para além disso aqui, pôr os nossos olhos na eternidade. Esmirna nos ensina isso, porque esta igreja, ela aprendeu com o sofrimento, ela não escapou do sofrimento, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus escreve em João 16, capítulo 33, que diz, permita-me ler: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava nos assegurando, nós padeceríamos aqui, nós passaríamos por angústias, dissabores, lutas aqui. E se eu for entrevistar cada um dos irmãos aqui, isso se cumpre na sua vida. Todos nós passamos por algum nível de sofrimento, mas também o sofrimento é um discipulado do Senhor, é a perfeição dos santos para viver para a glória do Senhor. Esmirna também testifica para nós as verdades do ensino de Paulo. Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 12, ele diz o seguinte: de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos aqueles que procuram viver uma vida piedosa, uma vida que glorifique o nome do Senhor, serão perseguidos de algum modo, de algum nível, passarão por lutas, por dificuldades. Então, através da carta a Éfeso, através da carta a Esmirna, Apocalipse nos ensina, primeiro, o valor do amor, na carta a Éfeso, a igreja de Éfeso. E na carta a Esmirna, eles nos ensina sobre a tolerância, sobre não ceder diante do sofrimento. Então, naturalmente, um acaba sendo uma consequência da outra. Uma disposição de sofrer prova a autenticidade do amor. Como nós somos provados, como o nosso amor é provado, o nosso amor por Cristo Jesus, é que mesmo diante da dor, do sofrimento, da angústia, nós não cedemos. Você já teve a oportunidade de trocar Jesus por alguma coisa? Tenho certeza que sim. Mas quando você se mantém fiel ao Senhor Jesus, dizendo, eu não troco o meu Senhor por nada, você suporta o sofrimento por amor a Ele. E é isso. A prova de amor é essa.
que mesmo diante do sofrimento, nós não abandonamos o nosso Senhor. Mesmo diante das lutas, das dificuldades, nós temos disposição para sofrer sem negar a nossa fé, sem negociar os nossos princípios, sem abandonar aquilo que é chamada para as nossas vidas do nosso Senhor. Então eles estavam dispostos a sofrer pelo Senhor, e isso a gente precisa aprender com esta igreja. Se cumpre nessa igreja o que aconteceu com João e Pedro, ali em Atos 5:41, quando ele diz assim: alegres por ter sido considerados dignos de serem humilhados por causa do seu nome. Isso aqui é uma loucura para o Evangelho, é loucura para o crente de hoje em dia, que não sabe o que é sofrimento, que não sabe o que é padecer pelo nome do Senhor. Aqui esses homens foram chamados diante do sinédrio, foram esbofeteados, espancados, ameaçados. Depois de uma boa surra, em vez de eles pararem e dizer assim: João, bora lá, agarra esse negócio de mão. Esse negócio de seguir a Jesus é muito trabalhoso. A gente apanha de vez em quando, querem prender a gente de vez em quando. João, não tem futuro. Vamos cuidar da nossa própria vida. Vamos fazer os nossos próprios negócios prosperar. Esse negócio de se envolver com a igreja não está dando certo. Está dando taca para a gente, João. Esse cara foi cutucando um ao outro. Você está vendo aí, rapaz? Nós apanhamos no nome de Jesus, olha. Nós estamos sofrendo, nós somos dignos de sofrer por causa de Jesus. Olha o entendimento de gente maluca. Mas esse é o Evangelho que eu e você abraçamos. É maluquice para quem está fora, mas para quem está dentro é poder de Deus. Por que você está largando tudo para o Evangelho? Porque eu encontrei a coisa mais preciosa, o bem mais precioso. Eu encontrei a razão do meu viver. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos carentes de crentes assim, amorosos, sofredores. E quais os tipos de sofrimento que a igreja teve que suportar por causa de Jesus? Esse sofrimento, eles tinham duas fontes. A primeira, uma resistência ao império. Você precisa entender. Nós estamos escrevendo a igreja de Ásia Menor. Estava sob o domínio do Império Romano. Então, naquele contexto ali, o imperador tinha um status de Deus. Nós estávamos aqui vivendo no contexto dos Césares, ao ponto de que a cidade de Esmirna se tornou uma referência na idolatria ao próprio imperador, de modo que ela começou a chamar-se de deusa Roma. Ela tinha um monumento ao imperador. Lá neste templo, neste monumento, eram oferecidos sacrifícios ao próprio imperador. Mas os crentes se manteram fiéis. Não, aqui não. A gente aprendeu a adorar só Jesus. E essa resistência ao império trouxe consequências. E não só isso, também a revolta dos ímpios. Aqueles que não aceitavam o modo deles viverem. Daquela igreja se manter separada. Começou-se uma perseguição a esses irmãos. Especialmente daqueles que se diziam da fé, os próprios judeus. Porque havia um acordo entre os judeus e o Império Romano. O Império Romano tinha um temor muito grande pelos judeus, especialmente porque pouco recentemente tinha tido a revolta dos Macabeus, que foi uma revolta muito grande. Então havia ainda uma sombra sobre o Império Romano, sobre essa revolta dos Macabeus. Então eles tinham muito temor. Então havia um acordo. Só olha, vocês podem viver a fé de vocês, não precisam sacrificar o imperador. Só que esses mesmos judeus que não sacrificavam o imperador denunciavam seus irmãos cristãos, dizendo que eles não prestavam culto ao imperador. E muitos eram massacrados, porque esse acordo valia para os judeus. É por isso que Jesus escreve assim, esses aí que estão na sinagoga, que se reúnem para ler a palavra, que se reúnem para estudar a escritura, que era comum aos judeus, ele diz: essa sinagoga não é de crente, é uma sinagoga de Satanás. Porque Jesus estava dizendo assim, eles estão chamando de igreja, mas não é igreja. Porque é uma igreja que vive de perseguir, vive de atacar, vive de caluniar os outros. Não pode ser igreja de Jesus, mas sim uma sinagoga, como o próprio Senhor diz, uma sinagoga de Satanás. Então, diante desse contexto, você vê um resultado que foram sofrer todo tipo de retaliação e perseguição, e até mesmo muitos daqueles irmãos tiveram os seus bens confiscados. Olha o que aconteceu com eles, aconteceu também com os irmãos ali, os alvos da carta aos Hebreus. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, verso 32 ao 34. Lembre-se dos primeiros dias,
depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Você está entendendo o que é isso aqui? Isso aqui é bom demais de ler. Mas é horrível para se viver. Aqui era um Estado chegando e falou: esse carro não vai ser não. Você é crente? Vou me dar a chave, você perdeu. Essa casa, sai, perdeu. Não, isso aqui é teu, essa propriedade, perdeu. Vai ficar crente? Você vai ficar crente, não tem mais casa, não tem mais morada, não tem mais nada. Muitos dos nossos irmãos, para manter a chama do Evangelho viva, perderam seus bens, perderam suas posses, empobreceram para serem ricos de Deus. Esse era o contexto de perseguição que vivia ali a igreja de Esmirna. Exatamente, esses cristãos estavam resistindo, mas há uma promessa que Apocalipse 2:4 mostra o quanto que Deus vê, ao ponto que Jesus olha para esse e diz assim: meus filhos, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. A palavra aqui de Jesus para aquela igreja que estava padecendo perseguição, confisco dos seus bens, é dizer assim: eles estão dizendo que você é pobre, eles estão tomando os seus bens, dizendo que vão acabar a fé de vocês. Mas deixa eu te dizer, eu não vejo como o homem vê. Aos olhos dessa sociedade que vocês estão, vocês são pobres, mas aos meus não, vocês são ricos. Ricos diante de mim, ricos diante daquele que verdadeiramente importa. Louvado seja. Essa é a visão do cristianismo, essa é a visão do Evangelho. Além das consequências de resistir ao império, irmãos, eles também sofreram a revolta dos ímpios, exatamente na comunidade judaica. Vê o que diz a continuação do texto: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, antes são sinagoga de Satanás. Como eu lhes disse, os próprios irmãos da fé, os próprios judeus, estavam denunciando, estavam levando aos irmãos a perderem as suas posses, os seus bens. E aí, você vê aí que aqueles judeus não queriam conviver pacificamente com os irmãos, com aqueles que abraçaram a fé em Cristo Jesus. Quais as fontes dessas perseguições? É interessante a gente saber que há pelo menos duas principais fontes. Essas principais fontes eram o Estado e a própria religião. E o como essa perseguição se materializou? Agora pela mão do Estado, ou seja, o Império Romano ali, e pela mão dos próprios religiosos. E não é diferente. Muitas vezes a gente padece desse modo. As restrições que o Estado impõe e as restrições que os próprios irmãos da fé muitas vezes impõem. Mas como se materializou isso aqui na vida da igreja de Esmirna e como isso se aplica aos nossos dias? Primeiro, privação. Apocalipse 2:9 diz assim: conheço as suas aflições e a sua pobreza. É importante que você saiba que a cidade de Esmirna era uma cidade extremamente rica, era uma cidade muito próspera. Então, como justifica que muitos irmãos da fé fossem pobres? O que se justifica é, talvez, aquilo que aconteceu com a igreja de Corinto. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que os primeiros que abraçaram a fé foram os mais pobres. Os primeiros que abraçaram a caminhada com Cristo Jesus foram os mais pobres. Não é de se espantar que nós somos uma igreja pentecostal, assembleiana, e a nossa história de 114 anos, 114 anos esse próximo ano, 113 anos agora, nós crescemos basicamente nas periferias, onde ninguém queria ir, estavam lá, o povo de Deus pregando o Evangelho. Então, o Evangelho alcançou em primeira instância aqueles mais pobres. Quando João tem uma dúvida, João, o primo de Jesus, que manda seus discípulos até Jesus, ele já estava preso, e diz assim: vai lá falar com Jesus, meu primo, e pergunta a ele se é ele mesmo o Messias ou nós devemos esperar outro. Jesus não responde a João dizendo assim: eu sou. Ele responde assim:
assim: olha, João, olha, diga a João que os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o Evangelho. O Evangelho chegou para alcançar aqueles menos favorecidos. O Evangelho chegou para alcançar aqueles que estavam distantes, talvez desprezados, abandonados. Jesus vê, Jesus olha, Jesus se compadece. Então, por que esse povo era talvez a classe mais baixa da sociedade? Talvez porque foram os primeiros a abraçar a fé em Cristo Jesus. Mas também podem ser porque esses irmãos fizeram como em Atos, venderam os seus bens e as suas propriedades para dividir com os outros, para terem comunhão uns com os outros. Muitos venderam suas propriedades para que viúvas, órfãos não padecessem, não passassem fome. Mas talvez ainda tenha sido frutos das aflições mesmo, do confisco do Estado, das autoridades tomando os seus bens. Então aquele povo empobreceu, foram privados de acesso aos seus bens. Um escritor inglês que eu gosto muito, inclusive expus um livro dele inteiro aqui nas sextas-feiras, nos anos passados, que é um escritor chamado John Stott. Ele tem a seguinte frase: ainda hoje, nem sempre é gratificante ser cristão. Escute. E a honestidade a qualquer preço nem sempre é o melhor procedimento se o ganho material é nossa ambição. A pobreza tem frequentemente sido parte do custo do discipulado cristão. O que John Stott está dizendo aqui é dizendo: olha, ser honesto tem um preço. Viver honestamente tem um custo. Cumprir a risca para não se vender, não pagar ou receber propina, se manter íntegro tem um custo alto, que nem todos querem pagar. Ser fiel a Jesus quando ninguém está vendo tem um custo. Ser rigoroso com os seus negócios tem um preço a se pagar. Mas esse é o preço da fé. É o preço de quem segue a Jesus. É muito mais fácil ceder, se contaminar, abrir mão. Mas para viver piedosamente, a gente vai padecer e passar por dificuldade. A pobreza, John Stott diz, frequentemente é uma forma de discipulado também. Nos coloca com os olhos postos na coisa certa. Fatalmente, irmãos, nós temos uma tendência a viver dias difíceis. Sabe por quê? Porque já impera no mundo o espírito do anticristo. E é muito comum que, se a gente não pensar como um determinado grupo deseja, se a gente não agir como um determinado grupo deseja, muito dificilmente, ou muito provavelmente, nós vamos ter dificuldade de comprar, vender, negociar. Isso é o custo de ser fiel. Porque em alguns momentos, penso eu, que não esteja longe, nós seremos perseguidos pelo fato de abraçarmos a fé cristã. Aí você diz: não, irmão, mas isso está muito longe. Mas experimenta em alguns ambientes professar a tua fé. Experimenta em algum ambiente dizer que você é crente. Experimenta em alguns ambientes dizer que você devolve o dízimo. Você é doido, moço? Você dá um pai, você é coisa de louco. Tu vai enriquecer pastor, tá maluco, rapaz? Talvez você seja até aconselhado a fazer o seguinte: rapaz, compra de cesta básica e dá aos pobres. Então nós temos visto aí, sabe o que? Uma difamação, que é o segundo ponto. O primeiro é a gente perceber a privação. A segunda é a difamação. Veja que muitas vezes a igreja é difamada. Os evangélicos dizem, as estatísticas, que em 2030, 2040, talvez no máximo, a gente seja a maioria da população. Hoje a gente está num número aí na casa de 65 milhões, num país de 215. E as estatísticas dizem que 2030, 2040 no máximo, a gente é a maioria da população. E o crescimento do Evangelho, que eu tenho as minhas dúvidas também sobre a qualidade disso, mas é uma história para outra pregação, também assusta a sociedade. E muitos se tornam inimigos da gente. Especialmente quando você vê em alguns ambientes um projeto de poder muito claro. Então isso assusta a sociedade.
Não é à toa que muitos evangélicos são difamados, eles só são massa de manobra. Quando está em época política, então, é muito comum já perguntar para mim, aí o teu pastor já disse com quem a igreja deve votar? Já manipulou o povo lá para eles votarem? Eu digo, não, a nossa igreja é diferente. A gente não anda dizendo quem o povo deve votar, não, nem aceita o político que está subindo no público. Eu sei que alguns fazem, mas a gente ainda tem uma igreja que faz diferença. E essa difamação, às vezes com razão, mas é o que a sociedade tem tido dos evangélicos. Então imagine agora nesse contexto aí, de extrema difamação, de divulgação enganosa acerca, dizendo, olha, esses cristãos são más pessoas. Esses cristãos compram e não pagam. É bem verdade que alguns dão um mau exemplo também, mas não são a maioria. É um pequeno número que descumpre aquilo que a palavra de Deus orienta. Então veja o que o João escreve: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Os judeus espalhavam, irmãos, falsos rumores contra os cristãos, atacavam, acusavam, envenenavam a população contra os cristãos. Então Jesus chama esses tais caluniadores de sinagoga de Satanás. Mas é incrível, irmãos, que muitas vezes esse disse-me-disse, essa fofoca, essa calúnia, às vezes brilha os olhos de quem está dentro e de quem está fora de igreja. Ou não é? Não basta alguém chegar e dizer, pai, que sou um babado. Crente não crente fica interessado, né? Doido para saber o que é. Mas isso não pode permear o meio dos filhos de Deus. Os filhos de Deus agem diferente. Os filhos de Deus não se igualam ao mundo. Sabe por quê? Porque toda vez que nós nos empregamos a difamar, a atacar alguém, toda vez que nós nos empregamos, usamos a nossa boca para atacar a honra de alguém, para caluniar alguém, sem sombra de dúvida, eu estou lhe dizendo, nós estamos emprestando a nossa boca ao diabo. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente precisa ter muito cuidado com isso. A juventude vai estudar nesse próximo trimestre a carta a Tiago. Tiago fala muito sobre isso, sobre o cuidado. Fala como que a língua pode incendiar uma floresta. Fala como um navio tão grande, com um pequeno leme, dobra esse navio inteiro. Então ele fala sobre o quanto que isso é perigoso. Nós precisamos prestar atenção nisso. Nós precisamos ter cuidado com isso, para que a gente não seja difamadores. Mas e se eu for difamado, irmãos, como agir? Agindo como um filho da luz. Olha o que Pedro diz, 1 de Pedro 2,23. Quando insultados, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Deixa eu te dizer, você já foi caluniado? Os crentes de Esmirna foram. Você já foi atacado na sua honra? Os crentes de Esmirna foram. Sabe como é que os crentes de Esmirna, ou como a Bíblia ensina os filhos de Deus a agir? A responder com mansidão, a entregar aquele que julga com reta justiça, a entregar ao Senhor, que tudo vê, que tudo sabe, aquele que contempla todas as coisas. Ele também vai julgar com reta justiça. Então não durará para sempre nenhum ataque, nenhuma calúnia. E como, irmão, eu revido isso tudo? Revide como os filhos de Deus. Revide crendo no Senhor Jesus. Revide confiando no Senhor. Mas não ficou só na privação e na difamação. A igreja de Esmirna ainda também foi posta diante da prisão. Olha o que diz o verso 10. Não tenham medo daquele que vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Eles iam passar por um período de sofrimento. Eles seriam torturados, humilhados, caluniados. Seriam arrastados para a prisão, espancados. Era intenso e doloroso. Mas não ia durar para sempre. Porque o Senhor disse, olha, tem prazo para acabar. Não vai permanecer para sempre. É 10 dias de prisão. É 10 dias de sofrimento.
mas vai acabar. Vai chegar um momento que tudo isso vai cessar. E aquilo enchia o coração daquela igreja de esperança. Quarto, também eles estavam diante da execução. Aquele povo não foi somente privado, não foi somente difamado, não foi somente preso, mas eles também foram executados. Muitos deles foram mortos. O verso 10 diz: não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vós na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Aí ele acrescenta: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Irmãos, para o ímpio que não conhece o Senhor, a morte é o fim. Para os filhos de Deus, a morte é só um meio de transporte para nos fazer encontrar com o nosso Senhor. A coroa de justiça está reservada para aqueles que permanecem fiel até a morte, fiel diante da perseguição, fiel diante do martírio. Foi isso que aconteceu com Policarpo, o pastor desta igreja. Foi fiel diante de ser queimado. Nega Jesus, ou tu vai ser queimado vivo. Nega Jesus, eu vou te crucificar. Eles não negam. Pode matar. Vocês vão matar o corpo, vocês vão matar a carne, mas o Espírito ressurgirá com o meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sofrimento, irmãos, é parte do discipulado. Todos quantos querem viver piedosamente sofrerão algum nível de perseguição. Isto é, privação, difamação, prisão e até mesmo a morte. Veja o que João, o Evangelho de João, no capítulo 15, 18, diz: se o mundo os odeia, tenha em mente, antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, eles amariam como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Então, irmão, entenda, o mundo não vai gostar de crente mesmo não. O mundo não vai aplaudir a gente mesmo não. Sabe por quê? Porque a permanência e a existência da igreja é uma constante denúncia do pecado que o mundo vive. É a certeza de que o mundo não pode pecar em paz. A presença do Evangelho neste mundo é um modo de Jesus julgar este mundo. Uma certa feita, um dos irmãos da igreja me mandou uma mensagem cedo: disse: pastor, como é que nós vamos julgar o mundo? Eu digo: nós já estamos julgando. Como, pastor? Eu digo: toda vez que um crente permanece fiel diante da tentação, quando ele é assediado diante do pecado e ele não cede, e alguém que não conhece a Jesus cede, tem juízo sobre ele, porque ele não vai poder alegar e dizer assim: Jesus era difícil demais, por isso eu não resisti. E Jesus disse: está vendo, fulano estava nas mesmas condições de você, está lá fiel, crente, servindo a mim, negando o mundo e vivendo para a glória do meu nome. Então já é juízo antecipado. Nós já estamos de algum modo julgando o mundo, porque toda vez que o mundo cede aos desejos, cede à sua própria carne, e nós nos mantemos fiéis como filhos de Deus, esperando a promessa, nós estamos julgando de algum modo este mundo perdido. E eu, olhando para essas palavras de Jesus, eu quero extrair aqui 2 princípios que nos ajudarão a triunfar sobre o sofrimento e sobre a perseguição por causa de Cristo. Primeiro, a coragem. Apocalipse 2,10 diz: não tenham medo do que você está prestes a sofrer, ser fiel até a morte. Quando bater o medo, irmãos, do que nós iremos sofrer, o crente não dá lugar à razão, ele dá lugar à fé. Ele dá lugar à certeza de que o Senhor está no controle de tudo. A fé, irmãos, é oposta ao medo. A fé afugenta o medo. Salmo 56,2 diz: os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me rigorosamente, mas eu, quando estive com medo, confiei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer-me? O que poderá fazer-me um simples mortal? Porque o salmista está dizendo, diante da dificuldade, da luta, do medo, do temor, o que é que eu faço? Eu confio. Então, quando Deus, irmãos, nos dá uma missão, Ele também nos agracia com coragem. Quando Deus nos chama para a sua obra, nos chama para pertencer ao seu reino, Ele também nos dá coragem para viver para a glória do seu nome. Mas coragem é como um músculo, ele precisa ser exercitado. Coragem é confiar, é crer. É esse o desafio
que Deus lança a Josué, dizendo assim: seja forte e corajoso. Eu não mandei você, eu não te mandei, então confia. Nós precisamos confiar, irmãos, que o Senhor que nos chamou também nos sustenta. Que o Deus que nos chamou para a sua obra, para a sua casa, para ser fiel a Ele, também nos sustenta. Nós precisamos dispor desta fé. E segundo, conhecimento. Para fortalecer a fé em Deus, irmão, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. E muitas vezes, muitos de nós têm muito testemunho dos outros para contar. Irmão, deixa eu contar uma história que fulano viveu. E parece que a vida cristã nos nossos últimos dias tem se resumido a contar testemunho dos outros. Mas há milagres disponíveis para nós também, para o nosso tempo. Deus quer operar nas nossas vidas. Ele quer se revelar a cada um de nós como nosso Deus. Como Deus que está presente, como Deus que rege e cuida da igreja, como um Deus que alcança, um Deus que salva. Então nós precisamos conhecer esse Deus. Esmirna recebeu de Jesus 7 descrições únicas, poderosas sobre ele mesmo. Primeiro, nós precisamos compreender isso também, para aplicarmos nas nossas vidas e vivermos, triunfarmos em fé, coragem, disposição para servirmos à sua obra. A primeira certeza que Jesus diz àquela igreja é que ele fala. Olha o que diz o texto: o anjo da igreja de Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é. Imagine você receber uma carta do próprio Deus, dizendo assim: olha, eu conheço você, eu sei quem você é. Em meio ao sofrimento, como é bom saber que Deus fala conosco. Deus está presente. Deus fala com sua igreja. Deus fala com o seu povo. Deus está presente, não é só de ouvir falar, não é só para emocionar o seu coração. O Deus que nós servimos é Deus presente, que fala com sua igreja. Mas esse Deus também é eterno. E ele se revela à igreja dizendo que mesmo no meio ao sofrimento, você e eu precisamos saber que esse Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha o que ele diz ao anjo da igreja de Esmirna: escreva: estas são palavras daquele que é primeiro e último. Mesmo em meio ao sofrimento, meu irmão, Deus é o primeiro na tua vida. Mas também não vai ser a dor, não vai ser a dificuldade, não vai ser o sofrimento que vai dar a palavra final na tua vida. Ele também é o último. Ele é o primeiro e ele é o último. Se vivemos, vivemos para Ele. E se morrermos, morreremos para Ele. A morte não nos levará sem a permissão do nosso Senhor. Nada. Todos nós temos um dia. Você está aqui crente. Talvez fez planos para 2025, mas você não sabe nada. Mas se uma coisa você precisa saber, é se o seu nome está escrito no livro da vida. E se Ele lhe chamar, você precisa ter certeza que você está alinhado e afiado com Ele. Essa é a certeza que o cristão precisa ter. Porque o inimigo não vai nos tocar sem Jesus permitir. A dor não nos tocará sem Deus permitir. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o primeiro e o último na minha e na tua vida. Ele tem a palavra final. Ele não é a doença, não é a dor, não é o câncer, não é a depressão, não é as finanças, não é a crise. Não, é o Senhor Jesus. Ele que nos levantou, Ele que nos sustenta. Ninguém tem poder sobre a nossa vida a não ser o Senhor. Nós somos dele, vivemos para Ele, para a glória do nome dele. Essa é a certeza que o crente precisa ter. Nós dependemos dele, somos dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é vitorioso. Olha só, em meio ao sofrimento também é bom saber que o Cristo sofreu também. Irmãos, o Cristo que nós servimos, o Cristo que nós abraçamos, Ele não ficou apenas num trono, olhando e dizendo assim: vão sofrendo aí que eu estou só olhando para vocês. Ele não ficou num trono, de longe, distante, insensível, dizendo assim: ó, sejam fiéis aí, que é fácil. Não, Ele encarnou, Ele veio. Eu olho para Jesus.
talvez no seu momento de maior fragilidade, que foi ali no Getsemane, mas eu olho para um segundo momento de grande fragilidade do Senhor Jesus, olhando para a pequenez do ser humano, é quando ele está diante de Marta e Maria, ali em Betânia, nas portas do túmulo de Lázaro. Quando Jesus olha o desespero daquelas duas mulheres, daquele povo chorando, dizendo: Senhor, já cheira mal. Sabe o que Jesus faz? Ele chora. Mas para que Jesus chora? Meia hora depois, Lázaro estava vivo, abraçando todo mundo. Para que eu vou chorar? Ele podia ter dito assim: bando de abestada, vocês são um bando de besta, eu já vou ressuscitar ele, chora não. Eu sou poderoso. Que história é essa? Para que chorar? Deixa de besteira, mulher. Ele olha para aquela pequenez e chora. Eu imagino ele dando colo para ela, assim, dizendo: você é tão pequeno, tão frágil, mas eu entendo a sua fragilidade. Jesus te entende. Eu não entendo você não. Talvez se você me contar os seus problemas, eu até ache que é bobagem em alguma instância. Posso até não falar, mas talvez eu pense: olha, tão pequeno, tão bobo. Mas Jesus olha e diz assim: é importante, se sua dor existe, ela é importante. E ele chora com você. Mesmo que depois ele mude a sua história. Ele chora pela sua dificuldade. Ele se compadece das nossas dores e das nossas angústias. Esse é o Deus que nós servimos. Não é um Deus distante, é um Deus próximo, é um Deus de perto. É um Deus que compreende as nossas limitações, as nossas lutas. Ele se identifica com o nosso sofrimento. Mas ele também, embora tenha sofrido e tenha morrido, ele tornou a viver. Ele está vivo e vitorioso. Em meio ao sofrimento, é bom saber que no final nós venceremos. Que no final nós estaremos vitoriosos com Ele. Que mesmo que a dor nos alcance aqui, haverá um dia que nós estaremos com Ele e para Ele eternamente. O Senhor também sabe o que nós padecemos. Em meio ao sofrimento, é bom saber que o Cristo conhece que estamos passando e o que nós padecemos. Ele diz no verso 9: eu conheço as suas aflições, as suas dores, as suas angústias. O Senhor também corrige o nosso foco. É bom saber que no meio do sofrimento também, Jesus olha e não vê como o mundo vê. Apocalipse. Talvez o povo daquela cidade diz assim: eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Mas a resposta do Senhor diz assim: mas você é rico. Eu não vejo como o mundo vê. Eu não enxergo só as limitações. Eu que tenho a palavra final. O Senhor também é soberano sobre o nosso sofrimento. Cristo não só controla, mas também tem propósito no nosso sofrimento. Ele diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo. Talvez nós sofreremos aqui, mas até no sofrimento o Senhor tem propósito. C.S. Lewis, um escritor inglês, ele diz que muitas vezes o sofrimento é um megafone de Deus. Tem coisas que a gente só enxerga. Escute o que eu vou lhe dizer aqui. Se eu fosse coach, eu diria: pega essa frase, mas eu não sou. Às vezes nós só enxergamos melhor o reino dos céus com os olhos marejados de lágrimas. Às vezes é com a lente das lágrimas que o nosso foco é corrigido das coisas terrenas do aqui e agora e posto na eternidade. Eu olho Isaías, que estava vivendo talvez a maior dor de ter perdido o primo. Não era qualquer primo, era o primo que era rei. Você perder o primo dele deve doer muito, né? E ele estava no palácio, estava incerto, o trono da terra vazio. Aí ele diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O que ele estava dizendo era o seguinte: eu olhei para o trono da terra, estava vazio. Eu me desesperei. Mas quando eu levantei os olhos, eu vi que o Senhor estava lá, reinando, controlando, cuidando, assentado num alto e sublime trono. Ele continua lá. Mesmo quando os tronos se despedaçam aqui da terra, o Senhor continua reinando para a glória do seu nome. E por último, o Senhor alimenta a nossa esperança com galardão. Ele diz: ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O vencedor de modo nenhum sofrerá a segunda morte. A primeira morte é essa que nós vamos morrer. Se o Senhor não nos levar arrebatados, todos nós morreremos. A segunda morte não. A segunda morte é para aqueles
que não caminharam com Jesus. É condenação eterna. Mas ele está dizendo aqueles que são fiéis, o vencedor, não morrerá para ser lançado no inferno. Ele não passará por essa segunda morte. Pelo contrário, ele reinará nos céus para a glória de Jesus. Irmãos, se nós formos verdadeiros, fiéis e piedosos, ainda assim nós sofreremos. Podemos sofrer, passar por dificuldades. Porque nós precisamos compreender que o Senhor Jesus conhece também as nossas provações. E Ele controla o nosso destino. E Ele mesmo nos dará, no final da corrida, a coroa da vida. Essa é a esperança do cristão. E há duas maneiras de sofrer, irmãos. Muitas vezes nós sofremos. Pelo quê? Pelos pecados que nós cometemos. Você não pode confundir. Pecado Deus perdoa, consequência você lida. Pequei, irmão, o que é que eu faço? Se arrepende, muda, abandona o pecado. E as consequências, o que é que eu faço com elas? É sua mesmo. Pode ficar. É fruto das suas escolhas. Então muitas vezes a gente padece por erros que nós cometemos. Fomos perdoados, se morremos, vamos para o céu. Mas vamos colher as decisões equivocadas que nós tomamos. Nós vamos colher as decisões que nós erramos. Então muitas vezes nós sofremos por causa disso. Mas também há aqueles que sofrem por buscar ser como Jesus, amando a Deus e amando o próximo. Às vezes, ser fiel a Jesus incomoda os outros. Às vezes, se dedicar ao reino de Deus incomoda os outros. Às vezes, caminhar e servir ao reino de Deus com sinceridade incomoda quem está do lado. Porque lembra que o outro não está orando, não está lendo Bíblia, não está dedicado ao reino de Deus. Até talvez você receba um conselho: menino, vai demais a igreja. Vai morar só na igreja, calma aí. Não estou conseguindo te acompanhar não. Então diminui o teu ritmo, que eu não quero ir mais. Em vez da pessoa se inspirar e dizer: rapaz, eu vou fazer que nem fulano. Também vou me dedicar ao reino de Deus, orar, buscar a Deus, aquecer o meu coração, me encher da promessa, estar ali caminhando com Jesus, servindo, me envolver no reino de Deus. Ele disse: não te envolve não, irmão. Bora ficar todo mundo sem se envolver aí, fica todo mundo em paz. Você já viu esses conselhos infelizes? Pois é, desses você foge. Eu digo: não, irmão, esse aí não. Eu vou me envolver cada vez mais. Porque cada vez mais eu quero estar mais próximo do reino de Deus e do meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, irmão, se sua alma está gemendo, saiba que Jesus também gemeu. Ele sabe o que é padecer. Diferente de nós, não por ter pecado, mas por ter amado e nos salvo do pecado. Então creia em Jesus e seja salvo. Se o sofrimento bater a porta, siga com fé. Siga com confiança em Jesus. E faça a boa escolha de saber em quem você tem crido. De saber e confiar nas poderosas promessas do nosso Senhor. Esmirna nos ensina uma mensagem poderosa. A mensagem da igreja que não cede. Então não ceda. Não é tempo de ceder, é tempo de nos arregimentar. É tempo de nos revertir. É tempo de buscarmos ao Senhor até que Ele venha. Sabe por quê? Porque nós passamos esse ano declarando que já é a última hora. E a última hora não é em setembro. Agora ainda é a última hora. E quando é que acaba a última hora, irmão? Quando Jesus voltar. Até lá, nós estamos prontos, preparados, separados para viver para a glória de Jesus. E que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.